Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, trazendo sempre as principais informações de Bento Gonçalves e região. Na edição de hoje você confere com a gente, registrada a primeira chacina do ano na capital do vinho. Ocupação da UTI do Hospital Tacchini chega a 95% e aumenta o uso de respiradores e leitos destinados à Covid. Ministro da Saúde detalha como será a campanha de vacinação contra o coronavírus. Você vai ver ainda, Sindimóveis de Bento Gonçalves projeta crescimento no setor moveleiro em 2021. Gás de cozinha sobe novamente e fica 6% mais caro junto às refinarias. Procon de Bento Gonçalves alerta para as chamadas vendas casadas. Estes os principais destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. A sexta-feira será mais um dia em que as condições climáticas não vão mudar, se comparadas aos outros dias da semana. Como estamos no verão, a tendência é sempre a presença do sol e o aumento das nuvens ao longo do dia, sem descartar a presença de chuva em alguns pontos da região. Você confere agora com a gente a previsão oficial do tempo para a região sul, com dados do Climatempo. A sexta-feira será marcada por vários temporais no sul do Brasil por causa do avanço de uma frente fria e pela atuação de 2 sistemas de baixa pressão. A chuva acontece a qualquer hora no extremo oeste do Paraná, inclusive em Foz do Iguaçu. O dia também será marcado por várias pancadas de chuva com risco de chuva forte, mas que intercalam várias aberturas de sol na região de Curitiba e no leste paranaense. Já nas demais áreas do Paraná, no estado de Santa Catarina e no extremo norte gaúcho, o dia será típico de verão com sol, calor e chuva isolada entre a tarde e a noite. Na Grande Porto Alegre e nas demais áreas do Rio Grande do Sul, o tempo continua firme com bastante calor à tarde. Em Porto Alegre, mínima de 23 com calorão de 35 graus e em Curitiba, mínima de 18, máxima de 27 graus. Para Bento Gonçalves, o Climatempo indica mais uma vez a possibilidade de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. As temperaturas devem variar entre 16 graus a mínima e chegando até 31 graus a máxima. Em pronunciamento em rede nacional nesta quarta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o Brasil soma 354 milhões de doses asseguradas da vacina contra a Covid-19. Ele reiterou que a imunização será gratuita e não obrigatória, sendo possível começar ainda neste mês. Antes da coletiva, porém, o presidente Jair Bolsonaro emitiu medida provisória para acelerar o processo de vacinação contra a Covid. Essa medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro traz medidas excepcionais relativas à compra de vacinas, insumos, bens e serviços de logística destinados ao combate à Covid-19. A MP trata ainda do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra o novo coronavírus e foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, logo após o pronunciamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O ministro garantiu que o Brasil está preparado para começar a executar o plano ainda em janeiro e detalhou a medida provisória. Vamos ouvir. A norma também prevê coordenação pelo Ministério da Saúde da execução do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, treinamentos de profissionais que vacinarão a população, contratação de vacinas e de insumos destinados à vacinação contra a Covid-19 antes do registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial pela Anvisa. O ministro reafirmou ainda que a vacina será gratuita, não obrigatória e distribuída para toda a população. E esclareceu que a quantidade disponível de agulhas e seringas e também o número de doses asseguradas para a vacina, para a imunização, estão asseguradas para a imunização em 2021.
O Brasil já tem disponíveis cerca de 60 milhões de seringas e agulhas nos estados e municípios, ou seja, um número suficiente para iniciar a vacinação da população ainda neste mês de janeiro. Temos também a garantia da Organização Pan-Americana de Saúde de que receberemos mais 8 milhões de seringas e agulhas em fevereiro, além de outras 30 milhões já requisitadas à ABIMO, a Associação dos Produtores de Seringas. Temos hoje 354 milhões de doses de vacinas asseguradas para 2021, sendo 254 milhões de doses pela Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, além de 100 milhões de doses pelo Butantan, em parceria com a Sinovac. Além de defender que o Ministério da Saúde está estruturado financeira e logisticamente para organizar o plano de imunização, Pazuello afirmou que o país tem 60 milhões de seringas em estados e municípios, um número suficiente para começar a vacinação em janeiro. E como ele citou, existem ainda outras 354 milhões de doses asseguradas, sendo 254 pela Fiocruz, com a AstraZeneca e Biotech, e mais 100 milhões de doses pelo Butantan, em parceria com a Sinovac. O setor moveleiro de Bento Gonçalves tem boas perspectivas para 2021 e a expectativa do Sindimóveis aqui da capital do vinho é de um crescimento de até 4%. Em termos nominais, sem descontar o aumento dos custos e a inflação do período, entre outros agravantes, a entidade projeta um crescimento de até 9% no polo moveleiro, o qual engloba também os municípios de Bento Gonçalves, Monte Belo, Santa Teresa e Pinto Bandeira. O presidente do Sindimóveis, Vinícius Benini, salienta que a pandemia causou uma forte desorganização na cadeia produtiva, com redução da produção, da escala e forte queda nos estoques. O dirigente reforça que as vendas se recuperaram de modo mais rápido do que a produção em um cenário de estoques em baixa e pela alta do preço de insumos dolarizados, em torno de 30% entre janeiro e novembro. O auge da crise na indústria moveleira ocorreu no mês de março e maio do último ano, meses em que se concentraram as piores quedas no faturamento, na produção e na exportação para as indústrias. A partir de junho, o setor iniciou uma reação, retomando os níveis de emprego, produção e exportações. Estamos hoje com fábricas cheias, com pedidos em casa, pedidos em carteira, mas claro, sofrendo também com o desabastecimento de matéria-prima, um descompasso entre a oferta e a demanda. Porém, vamos driblar esses problemas e vamos seguir aí trilhando para buscar um setor moveleiro ainda mais unido, crescente e com ótimas perspectivas em 2021. E falando em 2021, como eu falei, iniciamos de fato 2021 com o pé direito, com ganhos, com expectativas reais de crescimento na casa dos 4%. Então entendemos que esse ano tem um ano para ser muito bom. A gente enxerga ótimas perspectivas, como eu falei, as fábricas já estão com uma carteira de pedidos aí para janeiro e fevereiro praticamente fechado. Então a gente enxerga aí que tem muito para acontecer, que as perspectivas estão muito boas. O que a gente precisa sim mesmo é normalizar a questão da matéria-prima. Mas tenho certeza que todo mundo está fazendo seu trabalho, está firme e forte para buscar um 2021 excelente. E eu tenho certeza que estaremos unidos e o Sindimóveis como entidade estará presente ajudando todo mundo para o que precisar. Já está valendo a partir desta quinta-feira o aumento de 6% no preço do gás liquefeito de petróleo, ou seja, aquele da cozinha, que nós usamos diariamente em nossas residências. Conforme a Petrobras, o reajuste segue a alta do preço do petróleo no mercado internacional, que somente no ano passado aumentou 21,9%. Com o aumento, o botijão do gás de 13 quilos passa a ser vendido a R$ 35,98 nas refinarias, correspondente a 46% do preço total. No comunicado, a empresa diz que os preços do GLP praticados pela Petrobras seguem a dinâmica de commodities em economias abertas, tendo como referência
o preço de partida de importação. Quem nunca se deparou com uma oferta na qual um lojista ou prestador de serviço lhe obrigava para a aquisição de um bem ou execução do serviço sobre a obrigatoriedade da aquisição de outros? Essa prática é muito comum em Bento Gonçalves e somente no ano passado o PROCON local registrou mais de 60 reclamações. O coordenador do órgão aqui na cidade, Maciel Giovanella, traz mais detalhes dessa prática, tida como ilegal, sendo praticada principalmente pelas empresas de telefonia. Bom, a venda casada, ela se caracteriza por oferta de produtos, enfim, oferta de outros serviços embutidos e condicionados à aquisição de um produto principal, né? Ou seja, você quer adquirir, por exemplo, um veículo e obrigatoriamente ele vem embutido um seguro. Não pode, tu tem a liberdade para escolher, enfim, qual a seguradora, qual empresa que tu queres utilizar. Da mesma forma vale para os bancos, né? E muitas vezes o cartão de crédito, enfim, a abertura de uma conta está condicionada veladamente à aquisição obrigatória de um cartão de crédito. Não pode, isso é uma questão que tem vedação, a vedação está prevista no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, né, que ele menciona assim: é vedado ao fornecedor de produtos e serviços dentro de outras práticas abusivas condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa, os limites quantitativos, né? Ou seja, eu não posso condicionar, obrigar a pessoa a aceitar outro produto. Um exemplo claro, clássico, que ocorre em muitas situações, principalmente em lojas, eletrodomésticos. Você adquire o produto eletrodoméstico, automaticamente você tem que assinar a nossa garantia estendida, você tem que aceitar a nossa garantia estendida, o nosso seguro, né, que o seu produto vai estar segurado. Você não é obrigado a aceitar e não pode ser condicionado. Você recebe o produto dessa maneira, bem tranquilamente, só que não tem que aceitar esse condicionamento, né? Isso é vedado e o Código de Defesa do Consumidor ele é bem claro nesse sentido que eu acabei de ler agora, né? Então, para que as pessoas tenham esse cuidado e não caiam em ciladas, porque muitas vezes na empolgação, né, o consumidor ele está lá comprando o produto, está feliz, consegui comprar tal produto que para mim é muito importante. Na hora de assinar a documentação, tá lá, ele nem viu, assinou a nota, assinou a garantia estendida e outros serviços que ele não concorda. E pior, vai pagar por isso, porque vai estar lá na nota, né, no boleto, enfim, vai estar discriminado essas questões, né? Marcel, e como que é punido assim, o comércio diante dessas situações? Verificada a denúncia, verificada as situações que informem e de imediato já que fique deflagrada a situação, né? A gente faz a diligência até o local, faz a verificação, passível sim de multa, né? Aplicabilidade da multa, verificação, para que isso não ocorra, né? Então a gente busca fiscalizar isso, só que para isso acontecer também nós precisamos de muita atenção por parte do consumidor na hora que for comprar o seu produto, para que não caia nesses aceites, porque muitas vezes qual é a primeira resposta da loja? Não, o nosso vendedor fez todo o trabalho dele, ele informou sobre a garantia estendida, ele informou sobre a aquisição de cursos online, né? E tem um aceite do cidadão. Então, na dúvida, não assina. Na dúvida, já liga para nós. Os nossos telefones estão sempre disponíveis, né? Liga para o PROCON, eu estou aqui na loja tal, estão me condicionando. Eu só posso levar o televisor se eu assinar tal e tal compromisso com ele, o serviço com eles. E a lei que define essa prática como uma infração de ordem econômica foi aprovada em 1990 e tem como objetivo garantir a liberdade de escolha do consumidor. E sempre que você identificar ou suspeitar dessa irregularidade, deve denunciar ao PROCON, que vai lhe auxiliar quanto à maneira de agir. Entre os dias 11 e 15 de janeiro, a Prefeitura de Bento Gonçalves manterá aberto o processo seletivo para a contratação temporária de professores para a rede municipal de ensino. O processo prevê a contratação de profissionais para 7 diferentes áreas pelo prazo de até 10 meses. O edital oferece vagas para educador infantil,
professor dos anos iniciais do ensino fundamental, auxiliar de educação infantil, monitor 2, professor de anos finais do ensino fundamental na disciplina de artes e pedagogo para atuar como supervisor escolar e orientador educacional. Mais informações são obtidas no site da Prefeitura de Bento Gonçalves, onde consta o link de acesso para cada uma das funções. Estão abertas até o dia 10 deste mês as inscrições para o Banco de Cadastro Temporário para a contratação emergencial da rede estadual. O cadastro é destinado a professores, servidores e especialistas da área da educação, sendo que as inscrições ocorrem diretamente pelo site da Secretaria Estadual da Educação. Após esse processo, o candidato vai receber um link no seu e-mail pessoal com um código de acesso para incluir a documentação de forma totalmente online. Conforme o Departamento de Recursos Humanos, a iniciativa, elaborada em parceria com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, além da Secretaria de Fazenda e Procergs, vai acelerar o trâmite dos processos e diminuir o tempo de efetivação das contratações. O Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais notícias para vocês. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Óculos de sol com grau? Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão, Mercadão, Mercadão dos óculos. O Brasil é o país com o maior número de ataques cibernéticos na América Latina. Além das pessoas, os criminosos também atacam as empresas. De cada 3 ataques, 2 são contra corporações. Para reduzir essas ocorrências, as empresas contam agora com academias de segurança cibernética. Mais detalhes você acompanha na reportagem.
O trabalho remoto deixou as empresas mais vulneráveis a ataques cibernéticos. Dados que antes eram mantidos em servidores internos, agora são acessados em computadores domésticos, quase sempre menos protegidos. Para evitar problemas como o sequestro de informações, as empresas devem dar suporte aos funcionários. Uma das coisas que as empresas devem investir muito é em treinar os seus funcionários para o trabalho remoto, treiná-los para o acesso aos dados e treiná-los sobre a ocorrência de possíveis crises digitais, né? O usuário de internet também pode tomar alguns cuidados, como não usar a mesma senha de acesso a uma rede social para entrar no sistema corporativo da empresa, não clicar em links suspeitos que chegam por aplicativos de mensagens e também investir em um antivírus no computador e no smartphone. A demanda por profissionais na área da cibersegurança levou o Senai a criar cursos presenciais e online especializados no setor. Nós precisamos dobrar o número de pessoas formadas no Brasil. Nós estamos criando essa academia em alguns estados, no Ceará, no Distrito Federal, no Paraná, no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo, mas virtualmente isso está disponível na loja virtual para todo o Brasil. A ocupação dos leitos de UTI no Hospital Tacchini voltou a crescer, atingindo praticamente toda a capacidade da instituição. Dos 45 leitos existentes, 43 estavam sendo utilizados até o início da tarde desta quinta-feira, ou seja, 95,6%. Deste total, 23 são destinados ao SUS e outros 22 para convênios. Ressaltamos mais uma vez que a Secretaria de Saúde de Bento Gonçalves já trabalha junto ao governo do estado a liberação de mais 5 leitos de UTI a serem destinados a pacientes do SUS. No início da tarde desta quinta-feira, o portal do governo do estado mostrava aumento na utilização de leitos e de respiradores destinados ao tratamento da Covid-19 aqui em Bento Gonçalves. Dos 84 leitos fora de UTI existentes, 29 estavam sendo usados, ou seja, 34,5% da capacidade ofertada. Já os dados quanto à utilização de respiradores chegam a 53,3% do total existente. Dos 45 aparelhos em UTI, 24 estavam sendo utilizados. Os dados que constam no portal covid.saude.rs.gov.br, referentes a Bento Gonçalves, possuem dados do Hospital Tacchini e também da Secretaria Municipal de Saúde. E um lembrete para quem está pretendendo, por algum motivo, desistir de uma viagem por companhia aérea. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, prorrogou por mais 10 meses o direito do consumidor pedir o ressarcimento do valor da passagem. Você vê mais detalhes na reportagem. Segundo medida provisória editada pelo governo, até o dia 21 de outubro deste ano, o consumidor que precisar cancelar viagens de avião por causa de imprevistos relacionados à pandemia do novo coronavírus, poderá ter reembolsado o valor integral da passagem sem multas. Para isso, o valor deverá ser convertido em crédito a ser utilizado na compra de outra passagem até 18 meses. A medida, segundo a Secretaria-Geral da Presidência, permite que tanto consumidores quanto empresas aéreas se programem melhor nesse período de inseguranças geradas pela pandemia e também contribui para manter recursos na forma de créditos no sistema da aviação civil, aliviando o fluxo de caixa das empresas durante a crise. A Secretaria informou ainda que, apesar da recuperação sentida ao longo do segundo semestre de 2020, o movimento continuou muito abaixo do normal, com apenas 65% dos voos domésticos e 25% dos voos internacionais, se comparado ao mesmo período de 2019. Cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas do INSS já podem checar a data de depósito dos benefícios de 2021. Segundo o Instituto, os depósitos seguirão a mesma sequência de anos anteriores. Para aqueles que recebem um salário mínimo, o valor será atualizado com o novo piso, que agora é de R$ 1.100. Os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 5 de fevereiro.
Aqueles segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro. A orientação do INSS é que os segurados fiquem atentos. A data de depósito dos benefícios depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. E já está em Cotiporã para o uso da Polícia Civil a viatura semi-blindada repassada ao município pelo governo do estado. O veículo modelo Duster faz parte do pacote de 41 viaturas entregues a diversos municípios através de emenda parlamentar da bancada federal gaúcha no Congresso Nacional. A viatura foi entregue ao prefeito de Cotiporã, Ivelton Mateus Zardo, que estava acompanhado da vice-prefeita Lenita Zanovello Tomasi, do secretário de Obras Valdir Falcade e do presidente do Concepro daquele município, Michel Marim. Diferentemente de Porto Alegre e de Bento Gonçalves, que registram números expressivos em criminalidade, Cotiporã foi contemplada justamente por ter uma grande sintonia com senadores e deputados federais. Cidades aqui da região como Garibaldi e Farroupilha, além de Caxias do Sul, também foram contempladas com tais veículos semi-blindados. É a primeira vez na história do Rio Grande do Sul que efetivos das Forças de Segurança Pública recebem veículos com proteção balística para o uso na rotina do policiamento e operações. Foi registrada na noite de quarta-feira a primeira chacina do ano em Bento Gonçalves. Por volta das 11 da noite, 4 homens foram executados a tiros por criminosos no bairro municipal. O fato ocorreu em um beco de casas na rua Lajeadense. Conforme a Polícia Civil, 4 homens fortemente armados com pistolas 9mm e espingardas calibre 12 chegaram até o imóvel e não deram chances às vítimas. Todos foram executados com dezenas de disparos de arma de fogo, sendo que os corpos ficaram praticamente irreconhecíveis. Nesta tarde, uma coletiva de imprensa ocorreu na delegacia de polícia, onde mais detalhes foram revelados. Além dos 4 que seriam mortos, também mais um adolescente de 17 anos, uma mulher adulta e uma criança de cerca de 1 ano de idade. Esta criança não era filho de uma das pessoas que estava ali. O que nós apuramos informalmente? Sabe, os senhores, que é muito difícil de se obter informações depois da prática desses crimes graves. Mas informalmente nos dizem que essas pessoas, que não fica bem definido o número de quantas sejam, entram no local e não entram chutando porta, nada. Eles entram de uma maneira, de certa forma, tranquila na casa. E fazem com que as pessoas, os homens, sejam colocados no chão e esse adolescente e a mulher e a criança, que estavam inicialmente no sofá, eles são levados para um outro compartimento do prédio. E, nesse momento, começam as execuções. Provavelmente alguns deles, depois o laudo vai nos confortar nessas teorias ou achados, enfim, do local, de que muitas das vítimas foram colocadas de barriga para baixo, vamos dizer assim, no piso da casa e com tiros encostados, né? Com armas de grosso calibre. Pois bem, esta casa pertencia a uma pessoa de nome Jair de Quadros Batista. O Jair, então, era um morador desta casa. No local, quem é que estava lá, além do Jair? O irmão dele, também morto, Sérgio Batista. Então, Sérgio, irmão de Jair, pessoas adultas. Outras 2 pessoas que também foram mortas, jovens. O Everton da Silva Batista, Everton, filho do Sérgio. E também Leandro Batista Alves, sobrinho do Jair e Sérgio, primo do Everton, que é o outro morto. Essas pessoas
que estavam na residência já foram formalmente ouvidas, não chegam a dar uma luz nova no evento investigado. E, desta maneira, depois de liberados, foram, em princípio, conduzidos para lugar seguro. As vítimas foram identificadas como sendo Sérgio Batista, de 50 anos, Jair de Quadros Batista, 48 anos, Leandro Batista Alves, de 19 anos, e Everton da Silva Batista, também de 19 anos. Eles seriam moradores da cidade de São Leopoldo e teriam chegado a Bento Gonçalves poucos dias antes do final do ano, alugando uma residência no bairro municipal. Os 4 homens executados possuíam antecedentes criminais e tinham ligações com o tráfico de drogas. Um deles, Sérgio Batista, estava foragido do sistema prisional e tinha mandado de prisão expedido pela Justiça. Esses, então, os destaques do nosso jornal TV Com. Você pode ver a reprise amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia, aqui pelo canal 14. E você pode também baixar o aplicativo Conecta TV Com, válido para Android e iOS, e conferir também a nossa programação aqui na TV Com.